Olá, vizinhos, seguidores do X-Pirotadas. Olha aqui eu mais uma vez, Jonatas Holanda, gravando o primeiro vídeo de 2023. E dessa vez começando cedinho em fevereiro, porque ano passado o primeiro vídeo só fui gravar em agosto, foi setembro, mas hoje, 2023, agora eu tô tinindo, tô como nunca. Então já vou começar gravando o primeiro vídeo desse ano, de 2023, inaugurando o microfone novo que eu tanto queria, o microfone sem fio, que eu coloquei nos stories pedindo ajuda no Pix e algumas pessoas me ajudaram e eu finalmente consegui comprar. Muito obrigado às pessoas que me ajudaram. Pra você ver, né? A alegria do pobre. A pessoa se contenta com a besteirinha dessa. Mas enfim, né, gente? E o tema do nosso vídeo de hoje é um review que eu quero fazer com vocês da temporada de 1980 do programa X-Espírito. Eu acho que eu já anunciei algumas vezes lá no X-Pirotadas, no Instagram, que eu comecei a assistir ao programa X-Espírito do começo, desde o primeiro episódio de 1980 até o último episódio. Eu confesso para vocês, isso aqui é uma coisa assim que eu acho que eu nunca tinha contado assim publicamente, eu confesso para vocês que eu nunca tinha assistido ao programa X-Espírito desse jeito. Já tinha assistido episódios avulsos, separados, de temporadas diferentes, coisas bem aleatórias, mas nunca tinha acompanhado uma temporada completa na ordem cronológica. Nunca tinha assistido, nunca, nem dos episódios dublados dos anos 90, nunca assisti uma temporada completa. Por quê? É porque eu não gosto? É porque eu acho chato, acho besta? Né? Como algumas pessoas que não conhecem a obra teimam em repetir, sem razão e sem conhecimento? Não, não é por isso. Eu nunca tinha assistido ao programa X-Espírito na ordem cronológica, uma temporada e temporadas completas, porque em algum momento da minha vida tive a esperança de que eu iria assistir a esses episódios dublados. Que algum dia alguma emissora iria se interessar, algum stream iria se interessar e ia dublar esses episódios pra gente. Então eu fiquei na esperança de assistir aos episódios dublados, por isso não assisti em espanhol no original para estragar a surpresa quando for assistir dublado. A mentalidade do doido, né? Então, como houve essa treta, já vai fazer 3 anos já, entre o Grupo de Espírito e a Televisa, então eu percebo cada dia que passa que realmente esse meu sonho de ver o programa de Espírito dublado não vai rolar, não vai acontecer. Então eu decidi realmente começar a assistir aos episódios no idioma original, porque ou eu assistia, ou então eu ia morrer sem assistir. Então peguei o meu acervo pessoal, o HD externo que eu tenho, os episódios, né, as séries completas, Chaves, Chapolin, La Chichara, Programas de Espírito completos. Peguei só a temporada de 1980 e coloquei no meu pendrive para ir assistindo de um por um na ordem cronológica. E aí eu vou fazer o meu review, né? A minha impressão, sei que não vale de muita merda, na minha opinião, não vale de muita coisa, mas tem gente que ainda tem paciência em ouvir as besteiras que eu falo, então é por isso que eu estou gravando esse vídeo. E é um vídeo que serve até de conselho. É um conselho, é uma advertência, um aviso, que eu dou para as pessoas que torcem o nariz para o programa X-Espírito. Vocês não sabem o que vocês estão perdendo. Vocês não sabem o que vocês estão perdendo. É um conselho que eu dou. A pessoa que tem preconceito porque o programa X-Espírito não tem Kiko, não tem Madruga, regravação, não tem dublagem, não tem Marcelo Gastaldo, Cássia de Asa, vocês estão perdendo. E eu vou explicar já já por quê. O importante é começar falando, né, que a temporada de 1980 ela possui um episódio perdido que provavelmente é o primeiro. Então eu comecei por ele. Se vocês forem lá na lista CH, que é a lista de episódios que o Fórum Chaves fez, organizando todos os episódios temporada por temporada, de todos os programas que X-Espírito já fez, que a gente tem conhecimento, se vocês forem olhar no programa X-Espírito, 1980, episódio número 1. Se vocês olharem lá, esse episódio número 1 que está na lista CH, ele é uma reprise do episódio 29. Não tem como o primeiro episódio do programa X-Espírito ser uma reprise do episódio 29. Como é que o episódio 29 é o inédito, sendo que foi exibido primeiro? Não faz o menor sentido. Aí você pode perguntar, mas Jonas, não é o episódio 29
que é uma reprise do episódio 1, então esse daí pode ser o episódio 1, e quando chegou lá no 29 eles repetiram. Não, não é. Por quê? Porque se você observar esse episódio número 1 que a Televisa vendia como número 1, que é a reprise do episódio 29, a Chiquinha ela já aparece no sketch do Chaves com um vestidinho de gola amarela, de bolso amarelo, que ela passaria a usar até o fim da série. E no primeiro episódio, ela não. No episódio verdadeiro, né, nos primeiros episódios, ela ainda não usava essa roupa. Ela só foi passar a usar essa indumentária, esse figurino, já no finalzinho, a partir do episódio 26 do programa X-Espírito, de 1980. Então, no primeiro episódio do programa X-Espírito verdadeiro, ela ainda usava a gola de bolinhas e o bolso com bolinhas. Então, esse episódio número 1, que a Televisa vende como número 1, não é o número 1 de verdade, é o episódio 29. E aí alguém, algum fã em alguma parte do mundo achou o verdadeiro primeiro episódio, que era Perdido Mundial, e aí ele publicou no YouTube. E aí é o episódio que tem a junção dos esquetes. Deixa eu olhar aqui na lista bem rapidinho. 1, 2, 3, 4, 5. São 5 esquetes. Tem o episódio da Rata da Chiquinha, do Chaves. Tem o episódio do Vicente Chambon no museu. Vocês devem lembrar que em 79 o X-Espírito acabou com o programa do Chapolin e criou La Chicharra com o Vicente Chambon. E aí o Chambon voltou também dentro do programa X-Espírito, né? Aparece o Bandido de Violão do Chapolin. Então aí marca a reestreia do personagem do Chapolin. Chapolin já aparece já no primeiro episódio do programa X-Espírito, depois de ter sumido no finalzinho de 79. Tem o Bebê Abandonado, do Dr. Chapatin, que é uma espécie de regravação daquela cena que o Chaves e o Kiko estão cuidando da sobrinha da Dona Clotilde, né? Uma espécie de regravação. E tem um episódio do Pancada, dos maluquinhos do alfaiate, que o Pancada acha que é alfaiate, costureiro, né? O alfaiate. Então esse, muito provavelmente, eu tenho 99% de certeza que é o primeiro episódio do programa X-Espírito de 1980, primeiro de todos. E aí, vamos começar as minhas impressões do programa X-Espírito, temporada de 1980. O programa X-Espírito, na sua primeira temporada, 1980, possui 46 episódios que a gente conhece. Ainda existe algum sketch perdido, por exemplo, eu estou vendo aqui que tem uma versão do transplante de mão, talvez nem seja de 80, seja de outra data, o Fórum Chaves não sabe precisar a data, ninguém sabe precisar a data, mas a gente tem conhecimento de 46 episódios. O programa X-Espírito ele nasceu após o encerramento da série do Chaves e da série La Chicharra. Vocês devem imaginar, né? Vocês devem lembrar, fazendo toda uma cronologia, que X-Espírito começou com seu programa Los Super Gênios em 1970, mudou o nome para Chespirito e La Mesa Quadrada, porque o programa deixou de ter apenas Los Super Gênios para ter outros esquetes. E aí a mesa quadrada começou a ter menos espaço. Então começou como Los Superpequeños e La Mesa Quadrada, depois virou Chespirito e La Mesa Quadrada, e aí em 71, 72 passou a ser somente Chespirito. Então a primeira edição do programa Chespirito foi em 72, comecinho de 73. Daí tiveram a ideia de pegar os personagens mais famosos dele, né, o Chaves e o Chapolin, e criar a sua série própria. Então, a partir de 1973, o Chaves e o Chapolin passaram a ter suas séries próprias. O programa X-Espírito deixou de existir e passou a ter o programa do Chaves, o programa do Chapolin e durante um tempinho também teve o programa do Cidadão Gomes. Teve Cidadão Gomes, que não teve vida longa, teve só uma temporada em 73, depois acabou. E aí de 73 até 79, Chaves e Chapolin tiveram suas séries independentes. Chapolin acabou em setembro de 79, segundo o X-Espírito, né, ou segundo a gente estudo que a gente vê pela internet, porque o X-Espírito já não conseguia mais fazer as piruetas. Houve um acidente na gravação de um episódio, que a gente já sabe, onde ele se cortou. Tudo isso aí você que acompanha o X-Espirotado já sabe. E aí ele, no lugar do Chapolin, ele cria a série La Chicharra, que mostra o dia a dia do jornal La Chicharra, que tem o Vicente Chambon como um dos seus repórteres, que é o X-Espírito que faz. E a Florinda faz a fotógrafa dele, a Cândida. E aí o Chaves ainda durou até o comecinho de 1980, ainda tem um episódio do Chaves em 1980, que é o episódio da lavadora, da Dona Florinda. E depois disso, em 1980, o programa Chaves e o programa La Chicharra, cada um com 20 minutos, se
fundem, se juntam para ter um programa de apenas um dia, que se passa apenas um dia, de 40 minutos. Então tirou 20 minutos de um dia, 20 minutos de outro dia, ficou um dia só com 40 minutos. Não perdeu muita coisa. Não, a única coisa que fez foi juntar os dois programas num só. Então tem gente que fala, foi porque a audiência caiu, aí tiraram o espaço dele. Não tiraram, só fizeram juntar. E aí, provavelmente, como ficaria muito pesado para ele, muito difícil para ele fazer episódios de Chaves de 40 minutos toda semana, ele talvez achou interessante voltar com o seu programa de espírito, onde ele poderia reapresentar antigos personagens que já fazia um tempo que não aparecia na telinha mexicana. Então, dentro do programa de espírito, ele poderia reapresentar o Dr. Chapatin, poderia voltar com o Chapolin, o Chompiras, né, que é o Chaveco, os Ladrõezinhos, o Chaveco e o Botijão, o Pancada Bonaparte, que era um personagem que ele já tinha criado na primeira edição do programa X-Espírito, dos anos 70, 71. Então, e foi exatamente isso que ele fez. Então, já no primeiro episódio do programa X-Espírito, ele já ressuscita personagens da antiga edição do programa X-Espírito, como é o caso do Pancada, do Chaparrão Bonaparte, nesse episódio aqui do Alfaiate. E aí é que entra o conselho que eu dou. 1980 é uma temporada maravilhosa. Se eu pudesse dar, assim, de 0 a 5 estrelas para a temporada de 1980 do programa X-Espírito, eu daria 4 estrelas. 4 estrelas. A temporada de 1980 do programa X-Espírito é muito boa. E essas são palavras de uma pessoa que viu essa temporada completa pela primeira vez. Então não é uma coisa que diz assim, não, você não é suspeito de falar porque você já conhecia os episódios. Não, não era assim. Como eu já disse, era a primeira vez que eu estava assistindo aos episódios na ordem e tinha sketches ali, episódios inteiros que eu estava vendo pela primeira vez. Então eu me surpreendi muito com o que eu vi. Então aquela pessoa que torce o nariz, que diz que o programa X-Espírito era a decadência de X-Espírito, que o programa X-Espírito é ruim porque só tem regravação, que diz que o programa X-Espírito é ruim porque não tem Kiko, não tem Seu Madruga. Se vocês assistirem, claro, se vocês dominarem o espanhol, porque infelizmente não tem dublagem. Se vocês assistirem a temporada de 1980 na ordem que eu assisti, vocês vão morder a língua de vocês. Tem muito episódio bacana, tem muito sketch bacana, e tenho certeza que vocês iam morder muito a língua pelo que vocês estão dizendo. A temporada de 1980 do programa X-Espírito é simplesmente maravilhosa. É muito, mas muito, muito, muito boa. E eu super recomendo. E eu vou dizer por quê. Não vou só aqui elogiar sem dar os meus motivos pelos quais eu acho a temporada tão boa. Primeiro, porque nessa temporada inicial do programa X-Espírito, ele fez uma coisa que depois ele foi deixando de fazer nas temporadas seguintes, que era entupir o programa de sketches. Então, cada sketch, cada quadro, cada personagem tem no máximo um bloco, 10 minutos de duração. Então, é um bloco, um personagem, vai comercial, a outro bloco já é outro personagem, aí é comercial, e por aí vai. Então, isso dá uma infinidade de opções de quadros para você assistir no programa. Então, você tem aí um quadro do Chaves que você fala, isso aí é regravação, prefiro a versão com Kiko, não vou assistir. Você só vai perder 10 minutos do programa se você não quiser assistir. Você passa para o próximo, que é um Doutor Chapatin, que provavelmente ou é uma regravação, mas também tem história inédita, como essa já do primeiro episódio, do Bebê Abandonado. Não gostei do Doutor Chapatin. Aí vem o Pancada. Na temporada de 1980 do Pancada, a gente pode dizer que todos os sketches são inéditos pra gente. Tá certo que tem muito sketch do Pancada que já é regravação dos anos 70, mas ninguém tem acesso aos episódios do Pancada dos anos 70, né? Só a Televisa que tem lá todo guardadinho. Então, quando você assiste aos episódios do Pancada de 1980, basicamente todos são inéditos pra gente, porque a gente não viu outra versão. Então, se você, não vou assistir o Chaves porque eu não gosto dessa versão de 80. Tem o Dr. Chapatin. Não gostei. Tem o Chaparrão, Pancada. Não gostei. Tem as paródias que ele faz, o X-Espírito. X-Espírito contra a regra, X-Espírito isso. Então, dentro de um programa X-Espírito, tem às vezes 5 ou até mais sketches de quadros diferentes do X-Espírito. Chaves, Chapolin, o Chompras, né, o Chaveco. Então já começa com vantagem aí. Depois, com o passar do tempo, acho que a partir de 82, 83,
ele já vai dando 2 blocos para cada personagem. Então já vai diminuindo isso. Então num programa X-Espírito às vezes só tem um Chaves, um Chapolin, um Chapatin, às vezes só tem um Chompras, um Chaparrão, um Chaves. Mas 1980 ele foi muito boa essa ideia dele de colocar cada quadro um personagem, cada bloco um quadro de um personagem. Ah, vamos continuar, vamos ver aqui. Outra coisa interessante é que ele não parou, pelo menos assim de imediato, com o personagem do Chambon. O personagem do Vicente Chambon, do La Chicharra, ele surgiu em 79, com o fim do Chapolin, e ele continuou dentro do programa X-Espírito. Então, por exemplo, dentro já do primeiro episódio, que é o Perdido Mundial, já tem um episódio do Chambon no museu. E aí cada episódio também foi se tendo sketches do Vicente Chambon. Ele não abandonou o personagem do La Chicharra, o personagem do Chambon, de vez. Inclusive, ele já no começo, acho que no episódio 8 ou 9, ele já cria um episódio de 40 minutos. Ele dedica um programa inteiro ao Vicente Chambon, ao La Chicharra, que foi um dos episódios mais maravilhosos que eu já assisti, não só da temporada de 80, como de todo o programa X-Espírito, que é o episódio do Pedro Galante. Pedro Galante continua sendo o número 1. É um episódio de 40 minutos em que ele vai investigar a suposta aparição do fantasma de um cantor, Pedro Galante. Um cantor que morreu num acidente de avião e dizem que o fantasma dele aparece numa determinada parte lá do México. Esse personagem é referência a um cantor que existiu de verdade, que eu conheço a trajetória, já assisti a sua cinebiografia, seu filme, curto as suas músicas, que é o Pedro Infante. Pedro Infante era um cantor que fez muito sucesso na época lá do Cinema de Ouro, lá no México. Morreu tragicamente num acidente de avião em 1957, um avião que ele mesmo pilotava. E aí o avião dele caiu. E aí criaram-se, né, as fake news naquela época de que ele não tinha morrido de verdade, que ele estava desfigurado, com o rosto desfigurado, e por causa disso não queria mais aparecer em público. E aí o X-Espírito se aproveitou dessa história e criou esse episódio do Pedro Galante. E com um final muito bonito mesmo, que mostra o bom caráter que tem o Vicente Chambon. Então esse é um dos episódios mais maravilhosos que eu assisti. É o primeiro episódio de 40 minutos do Vicente Chambon, mereceu realmente, é um personagem muito bom, mas que infelizmente o espírito não deu continuidade. Então, da metade para o final de 80, já assim, da metade da temporada para o final, infelizmente o Chambon vai desaparecendo, vai sumindo aos poucos. Volta a aparecer no finalzinho, vai voltando a aparecer em 81, mas aí depois some de vez, até mesmo terminar a sua última aparição mesmo num episódio inédito foi em 82, outubro de 82, no episódio do teatro, que é outro episódio maravilhoso também. Que eu ainda vou chegar lá, ainda vou assistir, né? Daqui que eu cheguei em 82, vou começar 81 agora. Ai, Jesus, acho que eu cansei de falar. Mas vamos lá. Então, as vantagens. Muitos quadros em um só programa, então você tem a opção de ver vários personagens em um só programa. Se você não gosta de um, você pode passar para o outro. Outra coisa interessante é que realmente Chaves e Chapolin são remakes de episódios da fase clássica. Mas você não consegue, pelo menos assim, eu não consegui achar sacal, não consegui achar chato. Lógico que você nota a falta do Kiko, você nota a falta do seu Madruga, você nota que é meio forçação de barra Dona Neves exercer coisas, que na época o Jaiminho não era do elenco, vou falar sobre isso já já. A Dona Neves exercendo coisas que antes era do seu Madruga, Dona Neves jardineira, Dona Neves pintora, Dona Neves vendendo bombinha. É meio forçação de barra. Mas você não consegue achar chato. Porque o sketch é tão curto. Na verdade, o sketch não é um remake de um episódio. O sketch é um remake de um recorte de um episódio. Tanto que tem aqui na temporada de 80, eu pude observar que alguns sketches do Chaves se juntar dá um episódio. Um remake de um episódio. Então, um episódio, por exemplo, do Seu Madruga Pintor se transformou em 2 ou 3 sketches diferentes da Dona Neves Pintora. Um episódio do Seu Madruga Jardineiro se transformou em 2 ou 3 sketches da Dona Neves Jardineira. Então, cada sketch do Chaves no programa X-Espírito, nessa temporada de 80, é apenas um recorte, é apenas um bloco, bem dizer assim, de um episódio da fase clássica. Então você não consegue, eu pelo menos não consegui achar sacal, não consegui achar chato essas regravações do Chaves.
Pelo contrário, me diverti com alguns sketches que tinham finais alternativos. Eu acho que eu até já publiquei no Despirotadas alguns trechos. Então, tem finais alternativos, tem piadas diferentes. Então, vale muito a pena você assistir para você conhecer. Talvez você não vá morrer de rir, gargalhar, mas eu acho sim que vale a pena você conhecer esses sketches do Chaves. Outra coisa interessante, o ator Raul Padilha, que fez o Jaiminho, que entrou no programa, no elenco de Espírito em 79, com uma participação especial, ele aparece muito pouco nessa temporada de 80. As pessoas, né, costumam achar que ele entrou em 79 e ele só desapareceu em 81 quando o Ramon voltou. E não foi isso. Em 79 ele já foi contratado para ser uma participação especial. O ator Raul Padilha ele era contratado da Televisa para fazer participações especiais nos programas de humor do canal. Então foi isso com Chaves. Então em 1980, no sketch do Chaves, ele só participa de um episódio. Um sketch, que é o sketch da Carta do Chaves. E depois disso aparecem alguns poucos sketches do Chapolin, do Vicente Chambon, e some. Eu acho que ele não chega a 10 sketches. Se ele chegar a 10 sketches é muito. Então ele não estava no elenco já em 1980. Ele fez uma participação especial em 79, fez uma participação especial no comecinho de 80, saiu para fazer outros programas, e aí o Ramon veio em 81, o Raul Padilha, o Jaiminho, só voltou pro elenco como fixo mesmo em 82, depois da saída do Ramon. E foi só por isso que ele voltou, porque o X-Espírito precisava de um ator para substituir as falas do Ramon. E aí teve o azar de ser o Jaiminho, coitado. Mas. hum, então é isso. Não é porque o X-Espírito botou ele para fora depois que o Ramon voltou. É porque realmente ele não estava no grupo, não estava no elenco, foi convidado a retornar para ficar de vez para sempre em 82. Entenderam? Vamos lá. Outra coisa que é interessante a gente observar é o nascimento ou a evolução de algumas coisas dos personagens. Então é na temporada de 1980, por exemplo, que a Chiquinha muda o seu vestido. É na temporada de 1980 que a Pops muda o seu vestido. É na temporada de 1980 que a Dona Clotilde muda a cor do seu chapéu. Chapéu cor-de-rosa, né? A Chiquinha com aquela gola amarela, bolso amarelo. A Pops com aquele vestidinho que é rosa com verde. Então, é interessante a gente observar a evolução dos personagens, a evolução do figurino dos personagens. Uma vez eu publiquei um trecho no meu perfil, no X-Pirotadas, de um episódio dessa época. E algum seguidor disse o seguinte: olha que curioso, eles estão com a roupa do Clube do Chaves, mas com o corpo, o aspecto físico do programa do Chaves. Então, então é interessante observar isso, né? Que a evolução, a mudança física que os personagens vai tendo no decorrer do programa. Então a gente começou 1980 com a Chiquinha ainda com seu vestido que a gente está acostumado a ver, a Dona Clotilde com o chapéu azul, só que aí, de repente, num episódio pro outro, a Chiquinha já muda o vestido, aí a Dona Clotilde já muda a cor do chapéu. Isso da forma mais natural possível, não tem uma explicação aparente, não tem um motivo aparente para essa troca. Mas é interessante a gente observar essas mudanças e como elas vão se ficando no decorrer da obra, né? Não só a mudança do figurino, mas a mudança física dos atores. A Chiquinha começa sem franja e ela já passa a utilizar franja, que ela usa até hoje, né, na personagem. A, a Dona Clotilde vai engordando, a gente vai notando que ela vai pegando mais corpo. O próprio X-Espírito vai engordando, a gente vai notando que ele pega mais corpo. O X-Espírito, em um determinado momento, ele vai arrancar os dentes dele e vai botar uma dentadura. Então você pode observar nessa temporada de 80 que o dente dele de baixo ainda é tudo preto por causa do cigarro. Mas aí depois, com o tempo, ele vai usar a dentadura. Enfim, são coisas que a gente vai acompanhando, né? Outra coisa interessante a gente ver é a evolução dos personagens. Nessa temporada inicial do programa, por exemplo, Pancada Bonaparte, Chaparrão, ainda tem coisas diferentes da que a gente está acostumado a ver. Os ataques das rebimbocas que ele tem, as tilipiólicas no original, é diferente do que a gente está acostumado a ver. Ele ainda não tem um dos bordões dele, né? Que quando o Lucas fala obrigado, muito obrigado, aí ele fala não há de queijo, só de batata.
Esse bordão ainda não existe. Então, quando o Lucas agradece, ele só fala não há de quê. E se vocês, assim, isso vale como curiosidade, né? Se vocês observarem no primeiro sketch, no sketch mais antigo que a gente tem do Pancada, de 71, quando o Lucas agradece, o Pancada responde não tem por onde. Então eu acho que esse era o bordão deles na época. Obrigado, muito obrigado. Não tem por onde. Só que aí ele acabou reutilizando esse bordão no Chaves. Então não fazia sentido ele trazer de volta para o Pancada esse bordão. Então, só nas temporadas seguintes, eu estava vendo 81, alguns episódios, ele ainda não tinha começado esse seu bordão do não há de queijo, só de batata. Então a gente vê como as coisas ainda estavam caminhando para ser do jeito que a gente conhecia, do jeito que a gente conhece. Outra coisa interessante, por exemplo, a vizinha do Pancada, interpretada pela Florinda Mesa. Aquela vizinha já existia o protótipo dela. A Florinda, nessa temporada, ela não tem um personagem fixo. Ela aparece com vários personagens diferentes no Pancada Bonaparte, no quadro dos Chifladitos, dos Maluquinhos. Mas a vizinha, aquela vizinha chata que sempre aparece pedindo açúcar, ela já aparece em alguns episódios. Agora é interessante observar que ela era banguela, coisa que depois ela botou para a Shimon Trufe, né, a personagem dela no episódio, no quadro do Chaveco, que ela era banguela. Aquela falha no dente que a Shimon Trufe tem era da vizinha do Pancada. E que o nome dela no começo das séries não era Maria, porque se vocês assistem aos episódios dos anos 90, você escuta ela falar que o nome dela é Maria, Maria Esperança de Macho. O Shakespeare deu esse nome para ela, Maria Esperança de Macho. Mas num episódio de 80, ela fala que o nome dela é Juana. Então você vê ainda aquela coisa se formando, né? Aquela coisa ainda pré-histórica que vai se moldando com o tempo. Então a vizinha do Pancada já tinha aquela caracterização, a peruca, o vestidinho lá, já falava do jeito que fala, mas tinha uma falha no dente, que depois ela tirou e botou na chimotrúfia, e o nome dela não era Maria Esperança, o nome dela era Juana. Então é interessante a gente observar como as coisas começaram, né? E aí, falando em Shimotrufia, é interessante observar também o nascimento da Shimotrufia. Uma personagem que no começo a gente não dava nada por ela, mas que acabou se tornando a estrela do quadro Los Caquitos, do quadro dos ladrõezinhos. Shimotrufia ela aparece como um protótipo num quadro do Chapolin, com a roupa, com a falha no dente, mas sem falar do jeito que fala. A Florinda, ela estava querendo arranjar um meio de fazer, eu acho que ela estava querendo arranjar um meio de fazer essa personagem em algum dos quadros. E aí ela passeou pelo Chapolin, um protótipo dela, passeou pelo Dr. Chapatin, até chegar no quadro Los Caquitos, no quadro do Chaveco e do Botijão. E aí é interessante a gente observar também uma troca de ordem, de ordem cronológica dentro dos esquetes. Em um dos esquetes do quadro do Los Caquitos, o Botijão já aparece casado com a Chimotrúfia. Chaveco chega lá, dá os parabéns pelo casamento, aparece pela primeira vez o cenário da casa, que é aquele cenário que vai ficar até o final do programa X-Espírito, dos anos 90, 95. E aí já aparece recém-casado com a Chimotrufia. Mais à frente, alguns episódios à frente, tem um sketch que o Botijão pede ajuda para o Chaveco para ele conquistar a Chimotrufia. Então tem essa alteração na ordem. No episódio já aparece casado, mas à frente aparece ele tentando conquistá-la ainda. Mas é interessante a gente observar o nascimento da Chimotrufia, um penteado diferente, ou então ela usou a mesma peruca, mas em outra personagem, em outro quadro. Depois é que ela foi juntando a peruca de uma personagem, o dente da vizinha do Pancada, o vestido de outra personagem, até conseguir moldar a personagem que é a Shimotrufia. Isso é muito interessante. Assim, né? Tem gente que não liga para isso, mas eu gosto muito de ver como as coisas nasceram e como elas foram evoluindo. É bom para você observar, para você estudar, para você entender. Então, eu achei muito interessante ver esse nascimento da Chimotrufia. Os esboços que a Florinda fez em outros quadros até chegar na Chimotrufia que a gente conhece. Outra coisa interessante é que o Horácio Gomes, o Godines, o irmão caçula do X-Espírito, ele praticamente está no elenco fixo. Ele aparece em 99%, 99,9% dos episódios da temporada de 1980. Então, alguém que era apenas uma participação recorrente na fase clássica, pela perda, né, dos atores de peso, de Ramon, de Carlos Villagrán, ele passa a ser do elenco fixo. Então, o nome dele consta na abertura, de 1980.
ele aparece basicamente em 99,9% dos episódios de 1980. Raras exceções. Não só no Chaves, principalmente nos outros quadros de Chespirito. Dr. Chapatin, Chompiras, Chaparrão. No Chaves ele aparece muito pouco como Godines, mas nos outros quadros ele aparece demais. E é interessante a gente observar a participação do Horácio e o quanto ele realmente é uma pessoa que tem uma veia cômica. Ele é engraçado. Não chega a ser a nível Chespirito, mas ele realmente é um cara bem bacana de se ver na tela também. Pronto, basicamente é isso. É essa a impressão que eu tive. São os motivos pelos quais eu recomendo você assistir a temporada de 1980. É uma temporada muito boa, tem episódios maravilhosos. Eu posso citar aqui o meu top aqui dos melhores episódios que eu assisti dessa temporada. Então, aqui vamos começar com o Fantasma de Pedro Galante, do La Chichara, que é um episódio de 40 minutos. O outro episódio de 40 minutos muito interessante é o Encontro do Século, em que Chapolin vai para a Alemanha nazista combater o Hitler. Então é muito interessante você observar esse episódio, o plot twist que tem no final do episódio. Outro episódio interessante é o do cachorrinho, a versão de 1980, daquele cachorrinho que o Chaves encontra na rua, né, que no final ele é mordido. E aí o Chespirito fez uma versão de 40 minutos, né, colocou outros elementos para a história ter 40 minutos. Então é um episódio que eu gostei, achei interessante. O episódio do Doutor Chapatin na vila, então o seu barriga sofre um acidente, vai para o hospital do Doutor Chapatin, é um episódio de 40 minutos. Isso eu estou falando dos episódios de 40 minutos. O episódio da forca, em que o Matoncíssimo Kid é condenado à forca e o Chapolin vai ajudá-lo. É um episódio lindo, com uma mensagem muito bonita no final. Isso eu estou falando dos episódios de 40 minutos. Tem vários sketches soltos que também são muito bons, são muito bons. Do Chaves, do Dr. Chapatin, do Chapolin. Então, eu super recomendo que você assista. Se você manja do espanhol, lógico que se você não sabe do espanhol, infelizmente não tem o que fazer, porque os episódios não têm legenda e não tem dublagem. Mas, se você manja do espanhol, eu super recomendo que você assista a esses episódios na ordem. Mas, Jonatas, eu não tenho acesso a esses episódios. Você não tinha, meu chapa, você não tinha. Se você está assistindo a esse vídeo pelo YouTube, eu vou deixar aqui nos comentários, vou deixar na descrição do vídeo o link da temporada de 1980 para você assistir no Google Drive. Então você não precisa nem baixar, é só você assistir online se você quiser. Então, se você está assistindo pelo YouTube, vou deixar na descrição do vídeo o link para você assistir aos episódios da temporada de 1980. Se você está assistindo pelo Instagram, vou deixar nos destaques dos stories. Já tem nos destaques dos stories. Inclusive, se você também está vendo pelo YouTube, se quiser ir lá no instagram.com/chespirotadas, o meu perfil, você pode ir lá nos destaques dos stories, onde tem o nome Download CH. Download CH, lá tem tudo, tem tudo. Tem Chaves Fase Clássica, tem o programa X-Espírito 1980 em espanhol, tem o programa X-Espírito 1990 em espanhol, tem o programa X-Espírito 1990 em português. Então, tem tudo disponível aí para você, se vocês quiserem. O vídeo já está comprido, já está grande, vocês sabem que eu gosto de falar demais, mas é isso daí. Vou começar agora a temporada de 1981 e quando terminar eu faço outro vídeo para vocês. Um abraço a todos e até a próxima oportunidade.